Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje estarei falando sobre os dons ministeriais dentro das comunidades ou casa de oração, congregação. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Os dons ministeriais, na verdade, eles são dados por Yahushua. Esses dons não são os homens que derramam óleo sobre a cabeça de outro homem, ungindo apóstolo, pastor, de forma nenhuma. Isso é dom. Dom não precisa da mão do homem. Esses dons são ministeriais e são dados por Yahushua, o nosso Salvador. Efésios capítulo 4, versículos 8 e versículo 11. Por isso diz: subiu no alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Então você pode observar que foi Yahushua que deu dons aos homens. Foram dons. Ele mesmo é que dá dons aos homens. Não precisa outro homem impor as mãos sobre você para você ser ungido pastor. Isso é uma forma errada. Porque Yahushua já te ungiu. O Yahushua já deu dons aos homens. Agora basta os homens fazerem a vontade do nosso Salvador. Agora, os diáconos, conforme na Bíblia hebraica, é chamado de servidores. Esses servidores precisam da imposição da mão da sua liderança. Os líderes precisam impor as mãos sobre os diáconos, porque diácono, eles são ungidos para fazer uma obra. Observa que Shaul, em Atos 14, 23, ele fez esse tipo de coisa. E havendo-lhes por comum consentimento, ele designando anciãos em cada congregação. Então Shaul, em Atos 14, ele vai impor as mãos sobre um determinado personagem, vai impor as mãos sobre um ser humano, um homem, e vai dar este homem a unção de ancião, ou seja, colocar ele na frente de uma congregação. E os diáconos, Atos 6, os apóstolos separaram 7 diáconos para servidores, que na verdade a palavra correta é servidores. Diácono é na Bíblia do Almeida, é uma tradução errônea. Então, meus amigos, meus irmãos, então Shaul, ele separa anciãos para liderar a congregação, para liderar a casa de oração ou a comunidade. Então, quem fica na frente de uma comunidade, de uma casa de oração, na verdade, não é pastor. Ele não é chamado de pastor, porque pastor é um dom. Na verdade, ele é chamado de ancião. Ancião ou líder. O líder de congregação, ou guia, ou zelador. Então vocês podem observar que o único que pode ser chamado de pastor, esse chama-se Yahushua. Yahushua é o único pastor. Por quê? Porque ele é o pastor das ovelhas. Salmos 23, Salmos de número 100, Yahu é o pastor das ovelhas. Yahushua é o outro pastor, chamado de bom pastor. João capítulo 10.
Então, Iarro ou Yahushua pode ser chamado de pastor. E os demais? Não pode, porque é dom. Nós temos o dom de pastor, porém não somos pastores, temos dons. Por exemplo, eu tenho um dom de pastor. Eu não sou um pastor. Eu não vou usurpar esse título do meu Salvador. Yahushua é o meu pastor, é o nosso pastor. Iarro é o nosso pastor. Sou o guia, o líder de uma congregação ou ancião. Essa é a palavra correta de acordo com a Bíblia Restauração das Escrituras de tradução hebraica, de acordo com a Bíblia Dalet, também de tradução hebraica. Então, meus amigos, você pode talvez estar pensando aí, mas em Hebreus 13, capítulos 13, versículo 17, capítulo 7, versículo 7, versículo 17 e 24, está dizendo lá pastor. Porém, é uma versão do Almeida, é uma tradução corrompida. O certo nessas duas Bíblias que apresentei é vossos condutores, anciãos, zeladores. Então, são essa a palavra correta. Lembrai dos vossos zeladores, lembrai dos vossos guias, olhai pelos vossos condutores. Essa é a palavra correta nas Bíblias hebraicas. O título de pastor pertence a Yahushua. Nós, homens, foi dado para nós, conforme Efésios 4, versículos 8 e 11, foi nos dado o dom de pastor, não ser chamado de pastor. Observe que depois disso, o emissário Shaul, ele constituiu líderes como dirigente da congregação ou da comunidade. Ele instituiu ancião. Leia na Bíblia hebraica. Ele constituiu ancião. Atos 14, 23. 1 Timóteo 3, versículos 1 a 13. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Então, meus irmãos, observe que nas congregações que Shaul fundou, Shaul constituiu não foi pastores, ele constituiu líderes. Ele constituiu líderes, ancião, guia. Foi o que ele constituiu, zelador do rebanho. Ele ordenou isso para Timóteo e ordenou isso para Tito, para constituir líderes, ancião, cabeça de cada congregação. Por quê? Porque essas pessoas que são chamadas de ancião, de zelador, guia, condutores, eles têm o dom de apacentar. Quem tem o dom de apacentar, logo vai ser encaminhado para ser cabeça de uma congregação. Cabeça, porque o pastor é Yahushua. Aleluia. Então, de acordo com as Bíblias Dalet e a restauração das Escrituras, o homem não pode ser chamado de pastor, porque pastor é dom. O único que pode ser chamado de pastor chama-se Yahushua e Iarro, o Criador. O homem pode ser chamado de o zelador, o condutor, o ancião, o dirigente de congregação. Esse sim. E os seus auxiliares são chamados de diáconos na Bíblia de Almeida. Mas, porém, na versão hebraica são chamados de servidores. São os servidores dentro de uma congregação auxiliando o ancião. Então, meus amados, meus irmãos, não vamos usurpar esse nome pastor, porque este nome pertence a Yahushua Mashiach, o nosso Salvador. Recebe meu abraço aí. Muito obrigado pela sua companhia.
Sou Carlos Novaes. Curte, compartilha esse vídeo e ative o sininho da notificação. Muito obrigado.